Bom, beleza, já está gravando aqui então. Bom, então, para quem tá pela primeira vez, né, participando das palestras, dos cursos, vocês viram que tem um chat aí do lado, né? Vocês podem mandar mensagem. E, assim, durante a palestra eu vou fazer perguntas, né? Em vários momentos eu vou parar. E aí vocês podem mandar mensagem aí por esse chat que eu vou vendo todas as respostas, né? Qualquer dúvida também, é só manda mensagem, né? Bom, então, esse é o nosso curso de cálculo, né? É o primeiro treino. Então, essa semana eu tô voltando com as palestras, né? Eu fiquei mais ou menos um mês por causa da Olimpíada, é um mês sem fazer palestras, né? E, inclusive, a primeira partida aqui que a gente vai analisar, a primeira posição que a gente vai ver, é uma posição de uma partida da Olimpíada, a partida Grishuk-Poloktin. Talvez vocês já tenham visto. Eu acho que foi a melhor partida da Olimpíada. A partida foi muito interessante mesmo. E assim, o primeiro treino nosso sobre cálculo, o tema principal é lances candidatos. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, lances candidatos. O primeiro, a primeiro autor, o primeiro grande mestre a falar sobre isso foi o Kotov, no livro Pense como um Grão Maestro, onde ele vai explicando ali o pensamento correto para conseguir organizar o cálculo usando esses lances candidatos, né? Mas antes de mostrar para vocês qual a melhor maneira para organizar o cálculo, o que são esses lances candidatos, eu quero mostrar uma posição dessa partida do Grishuk com o Volokitin, né? Bom, então, cavalo F3, cavalo F6, G3, G6. Vou passar bem rápido essa parte da abertura, que não interessa tanto assim pra gente. Foi uma Grunfeld, essa Grunfeld com C6, D5, uma variante bem sólida para o preto. Com bispo B2, bispo F5, cavalo BD2, dama A5, E3, cavalo D7. Bom, aqui é tudo muito natural, assim, essa posição. Essa manobra das pretas, o cavalo E4, geralmente o preto ele joga cavalo E4 para trocar algumas peças, poder abrir a diagonal para esse bispo, né? Ele quer jogar cavalo por D2 seguido de B4. E o dama A5 ele faz bastante sentido também, pega algumas casas importantes. Outro plano é jogar com A5, A4, que também é bem interessante, aqui é bem temático. Então veio o dama E2, torre de F8, e nessa posição seguiu o cavalo por E4, bispo E4, e agora bispo H3. Bom, essa é a posição crítica que eu quero começar analisando com vocês. Então, essa posição as brancas acabaram de jogar bispo H3, né, atacando o cavalo de D7. E, assim, a forma que jogou o Volokitin, eu acho que assim, o cálculo todo, tudo que ele viu aqui é tudo muito difícil. É difícil encontrar toda a sequência que o Volokitin viu aqui. Mas o que eu quero é que vocês tentem nessa posição buscar os lances candidatos. Porque às vezes o lance que o Volokitin fez, ele nem passe pela cabeça, por ser um lance diferente. Então, assim, essa forma de pensar, pensando nos lances candidatos, pode acabar te dando mais opções. Se você ficar buscando lances candidatos, às vezes um lance assim que você nunca faria, né? Aquele lance, você vai fazer um lance automático já, você passa a cogitar algum lance, um lance diferente, que pode ser às vezes o melhor lance da posição. Então vamos parar nessa posição aqui um tempinho.
Como vocês acham que o preto deve jogar nessa posição? Daí, quando alguém tiver alguma ideia, é só mandar mensagem aqui. Bom, aqui o Bruno deu a ideia de jogar bispo por F3, quando dama por F3, então cavalo F6, com a ideia de cavalo E4. E parece bem natural. O que mais? O Sérgio deu a ideia de jogar com F5 aqui. Ó, aqui o Ralph deu a ideia de jogar com D toma C4, com a ideia de dama H5. Interessante esse. Sacrificar o cavalo de D7. Aqui o Bruno Dano está falando do livro do Volokhin, né? Para quem não conhece, o Volokhin ele fez um livro sobre cálculo. Esse livro é muito bom e assim os exercícios finais ali são bem difíceis. E esse diagrama com certeza entraria ali no livro dele. Bom, então, olha só, a gente já tem algumas ideias aqui, alguns lances candidatos, né? Então, vamos ver algumas posições. Por exemplo, o bispo por F3, que foi a ideia do Bruno,
Eu acho que é um lance muito natural nessa posição, porque porque se tirar o cavalo direto, um cavalo F6, então o branco pode jogar com o cavalo D2 para tentar pegar o bispo, né? E assim ficar com um par de bispos. Ou então pode até começar a incomodar um pouco esse bispo. Então parece bem natural tentar se livrar do bispo ali, bispo por F3, dama F3 e E6, por exemplo. Eu acho que a posição das pretas é muito sólida, mas o branco já tem um par de bispos, né? Ele já tem uma vantagenzinha, mas eu acho que é uma posição perfeitamente jogável, né? Essa posição. Eu acho que bispo por F3 seria o primeiro lance, assim, que ia passar na minha cabeça, assim, jogar um bispo por F3, E6, eu acho que a posição está bem sólida. Depois que eu ia começar a buscar algum outro candidato. É, o lance que o Volokitin fez, eu acho bem difícil, assim, mesmo para jogadores fortes, é difícil pensar nesse lance, né? E assim, para quem consegue encontrar o lance, cogitar o lance, depois insistir nesse lance, que eu acho complicado. F5, que o Sérgio falou, eu acho que esse lance ele pode dar alguns problemas aqui, como a casa E5, começa a enfraquecer um pouco o rei também, então eu acho que vai dar alguns problemas aqui a longo prazo. Talvez um cavalo G5 já seja um lance bem chato nessa posição, porque está ameaçando F3, de repente um cavalo E6 também, então eu acho que F5 não funciona muito bem. Mas, assim, quando a gente bate o olho nessa posição, eu acho que fica mais em lances como o bispo por F3, algo mais sólido, assim, né? É, mas aqui o Volokitin, ele fez um lance que foi a ideia do Ralph, né? Que eu acho bem difícil, que é D tomar C4, exclama duas. Esse lance aqui é um lance muito difícil, às vezes nem passa pela cabeça esse lance. E agora vamos tentar entender, né? Esse aqui é só o primeiro lance, né? Depois tem que insistir bastante, mas vamos só tentar entender como que esse lance ele passa na cabeça do Grishuk, né? Do Volokitin, né? Por que ele cogitou esse lance candidato? Porque assim, a gente não consegue pensar igual um computador. A gente não consegue ir vendo todos os lances ali, um por um, né? Até ver qual lance que funciona. Não dá para fazer isso, é impossível. Então, tem que escolher muito bem os lances candidatos, né? A gente vai escolher ali uns 3 lances candidatos, né? Mas como vem esses lances candidatos na cabeça? Então, primeiro, você precisa buscar temas na posição. Então, os motivos assim da posição. Então, temas táticos, né? Ou temas estratégicos da posição. Então, a primeira coisa, quando bate o olho na posição, não é sair buscando lances candidatos e encontra o lance, já sai calculando de uma vez, porque é aí que começa a confusão assim no cálculo. E deixa passar lance, deixa passar lance do adversário também. Então, a primeira coisa é tentar entender a posição. É... Aqui o Bruno Danda está até falando, a teoria dos lances candidatos só tem um problema, achar esses lances. Né? Então, assim, a teoria dos lances candidatos é muito simples, né? Você organizar o seu cálculo ali, você escolher alguns lances para conseguir se organizar. Mas como chegar nesses lances, né? Então, a primeira coisa é tentar fazer isso que eu chamo de estudo da posição. Você tentar encontrar os temas táticos e os temas estratégicos da posição. E aí você encontrando os temas, para cada tema, você tenta escolher um lance candidato. Às vezes esse lance candidato ele não vai funcionar, às vezes é ruim mesmo esse lance. Mas ele pode te dar uma ideia boa, ele pode te dar uma ideia para uma combinação, ou às vezes ele pode funcionar, essa ideia pode funcionar com outro lance também.
Então, aqui, eu acho que o Volokhtin, ele conseguiu pensar nesse lance, esse D toma C4, porque ele viu um tema nessa posição. Qual foi o tema que ele viu? Ele viu que uma dama em H5 poderia cravar esse cavalo. Eu acho que essa é a primeira imagem que veio na cabeça do Volokhtin. Ele vê esse tema da cravada, né? Ou então um ataque duplo, né? Atacando o bispo e o cavalo em F3, né? Porque peça em defesa é sempre tema tático. Então, sempre que olhar numa posição, a primeira coisa que vocês vão buscar são esses temas, assim, peça em defesa, né? Peça sobrecarregada. A primeira coisa é encontrar os temas. Então, o Volokhtin ele cogitou esse lance por causa dos temas. Ele encontrou esse tema, então D tomar C4 foi um lance candidato. E aí ele resolveu insistir nesse lance candidato e aí começou a calcular. E aqui, o que é mais difícil, eu acho, além de encontrar o lance, assim, né, cogitar esse lance, é insistir, né, que isso vai dar certo. Porque a sequência é muito difícil. Ele joga D toma C4, exclama duas. Então, então depois de D tomar C4, seguiu bispo tomar D7. Né, que é o lance crítico, aceitando o cavalo, né? E agora vem dama H5. Ameaçou bispo por F3. E aqui, G4. É tudo forçado até aqui, né? O que torna um pouco mais fácil assim, de calcular. Sempre que a sequência ela é forçada, né, é uma linha reta, fica um pouco mais fácil. Só que quando começa a ter muitos lances candidatos para o adversário, é o que complica um pouco, né, a posição. Mas aqui já tem que ver alguns lances. Né? Por exemplo, se bispo por E8, então o preto poderia seguir com bispo por F3, e quando dama C4, torre por E8. Bom, e aqui o preto ele tem muita compensação por essa qualidade. As casas brancas ficaram bem fracas e eu acho que está bem clara a compensação do preto nessa posição. Né? Já está ameaçando dama H3. Então, aqui tem aquela posição que está complicada, mas já tem uma tendência do preto ficar melhor. Né? E outro lance que tem que considerar também é rei G2. Só que aqui as pretas podem seguir com torre de ED8. E quando o bispo H3, torre D6. Aqui já vem outro lance difícil de encontrar essa ideia de torre D8, torre D6. Então, quando o G4, dama H4, e aqui acabou. Porque está ameaçando torre F6 e não tem como o branco se defender dessa ameaça. Então, é forçado responder o dama H5 com G4. Então, dama H3, ameaçou de novo o bispo por F3, cavalo E1, único, e agora bispo D3, exclama. Tem que tomar, cavalo por D3, C toma D3, dama toma D3, e agora torre de AD8. Então, é uma sequência toda cheia de lances finos ali, né? É um lance fino atrás do outro. Não só o primeiro lance é difícil, né? E aqui acontece que se jogar, por exemplo, o bispo por E8, então tem dama por G4. E aqui tem um perpétuo, né? Então, assim, a combinação toda é para igualar a posição. Só que depois de torre de AD8, o Grishuk jogou bispo por C6. Então veio B tomar C6 e provavelmente o Volokhtin ele parou aqui o cálculo. E ele viu que eles tinham compensação
pelo peão, né? Que ele sacrificou um peão. E porque o rei branco está aberto, né? Tá vindo C5, tem ideias como H5. Então aqui ele avaliou que a posição estava equilibrada. Então assim, é um cálculo muito difícil esse, né? São vários lances finos ali que ele tem que encontrar. Mas o principal que eu queria mostrar é como que esse lance, o D toma C4, ele passou na cabeça do Volotin. Que às vezes nem passa pela cabeça, né? Então, para começar a imaginar os lances candidatos ali, a primeira coisa é identificar os temas táticos e estratégicos da posição. E só assim que vocês vão conseguir pensar nos lances candidatos, porque tem várias partidas, assim, várias posições. Eu tenho certeza que vocês pegam uma posição e uma partida assim desses caras mais fortes e chega um momento que fala, nossa, esse lance aqui nunca ia passar na minha cabeça, né? Não tem como pensar nesse lance. Mas às vezes você não considera esse lance porque você não conhece o tema. Às vezes é um tema tático que você não conhece, ou um tema estratégico que você não conhece. Então, por isso que não passa pela cabeça aquele lance candidato. Então, a primeira coisa é conhecer os temas, né? Bom, então só para ver como seguiu aqui a partida, né? Essa partida foi muito boa mesmo. O Grichuk fez dama E4, então C5, seguiu torre de AD1, e aqui o Volotin faz H5, exclama, e depois de GH5, dama H5. Então aqui eu acho que fica mais clara já a compensação das pretas, né? Que o rei está muito exposto, a dama tem que ficar ali defendendo as casas brancas, e a qualquer momento pode ter uma torre passando. E aqui o Grichuk jogou F4, que é duvidoso, e ele deixou passar um lance aqui que é o dama E2, que toca o bispo de B2, né? Não pode jogar com torre F2, que está caindo a torre em D1. E quando defende o bispo, tem C por D4. E o branco não pode jogar E por D4, que está caindo a dama em E4. E aqui o Volotin ele já recupera o material e entra em um final com vantagem aqui, né? Então, assim, tudo isso, né, para entrar no final com vantagem, né? E aqui ele converte muito bem essa vantagem, né? Entra em um final de torres, em que o branco não teve a menor chance nesse final, e ele consegue converter essa vantagem, né? Bom, depois vocês podem olhar com mais calma essa partida, ver todos os detalhes ali, quando vocês receberem ali a base, né, com todas as posições. Mas o principal que eu queria te mostrar era essa ideia, né, de como surge esse lance candidato na cabeça do Volokitin, né? Então agora vamos para outro exemplo aqui. O Bruno está falando aqui que o cara tem que ser de outro planeta para encontrar essa sequência, né? Realmente o cara é muito forte, né? O cara calcula muito bem para encontrar tudo isso com precisão, né? Beleza. Bom, essa posição aqui, talvez alguns já até conheçam essa posição. É uma posição que eu gosto muito de mostrar quando o assunto é cálculo, porque é uma posição muito instrutiva para eu passar essa ideia de como organizar o cálculo, né? Que assim, o que acontece é que a maioria dos jogadores tem um cálculo desorganizado, né? Então, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, está jogando uma partida e daí, por exemplo, imagina que está nessa posição, essa posição que joga o branco, e aí vocês começam a analisar essa posição e, não sei, você resolve calcular o lance cavalo de CB5. Então, calcula ali uns 10 minutos, calcula uma variante ou outra, mas acha que cavalo de CB5 não está funcionando. Então, resolve calcular um outro lance. Você começa a calcular cavalo F5. Então, calcula ali mais uns 10 minutos, vê uma outra variante e
acha que o cavalo F5 não está funcionando também. Então, você resolve voltar no cavalo de CB5. Falar, vou insistir um pouco mais nesse lance, vai que surge alguma ideia. Daí calcula mais uns 10 minutos, o cavalo de CB5, não chega a nenhuma conclusão e resolve voltar para o F5. Não, de repente deixei passar alguma coisa no cavalo F5, vou calcular um pouco mais esse lance. Então calculo ali mais algumas variantes. De repente você olha no tempo, já se passaram 40 minutos e você está apurado e você acaba fazendo o lance F4, sem pensar. E F4 perde um peão e, consequentemente, você perde a partida, né? Não sei se alguém já passou por essa situação aqui, mas é uma situação muito comum essa. Vários alunos que eu mostro essa posição, eu falo isso, eles acabam se identificando com essa situação. E por que acontece isso? Porque tem um cálculo desorganizado. Né? Começa a calcular ali, vê um lance, aí vai para outro, e não vê nenhum tema, já começa a calcular direto a posição. E aí que vem a pendurada e a gente acaba errando no cálculo e perdendo a partida. Né? Então, a primeira coisa é conseguir organizar esse cálculo. Então, eu vou mostrar aqui alguns passos para conseguir organizar esse cálculo. Então, a primeira coisa a fazer a primeira coisa a fazer é encontrar os temas da posição. Então, encontrar os temas táticos e os temas estratégicos da posição. Então, vamos começar pelos temas táticos. Se eu perguntar para vocês os temas táticos aqui, quais são os temas que vocês assim batem o olho na posição e já vê o tema tático assim? Alguém sabe dizer aqui algum? Bom, o Marlon falou aqui da cravada, né? O Ralph ataca em F7, cravada, né? O Sérgio falou do cavalo em G6 no ar. Isso, o Marlon também, o cavalo em G6, a peça em defesa. Esse é o tema que chama mais atenção, né? Aqui o Ralph falou de um possível garfo também. Então, vamos lá, né? O cavalo em G6 está no ar. Então, assim, peça em defesa é sempre tema tático. Então, quando for calcular qualquer posição, encontrou uma peça em defesa, fica de olho já, que pode ter algum tema com aquela peça. Né? Então, cavalo em G6 é um tema tático, a cravada, né? Um possível E5, um possível garfo, né? Que mais? Existe algum outro tema tático aqui? Bom, esses são os temas que mais chamam a atenção, né? Eu vou falar um outro tema aqui, que seria a sua posição das damas na coluna C. Por enquanto, não tem nada imediato, mas é interessante ficar de olho já. De repente, em algum momento, pode ser um tema isso. Ok. E temas estratégicos. O que seria um tema estratégico dessa posição? Então, assim, quando eu falo de tema estratégico, vocês devem prestar atenção assim na estrutura de peões,
se existe alguma casa fraca, ou então. Ok. Aqui o Ralph falou da maioria de peões na ala da dama, das pretas. O Robinson também, né? A maioria de peões. Então, olha só, se a gente olhar para a estrutura de peões, dá para perceber que o preto, o branco, ele tem uma maioria de peões na ala do rei, né? Ele tem esse 4 contra 3. E o preto, ele tem uma maioria de peões na ala da dama, 3 contra 2. Então, assim, no meio jogo, esse 4 e 2 contra 3 e 3, no meio jogo, a estrutura de peões das brancas acaba sendo melhor aqui, o 4 e 2. Por que isso? Porque o branco ele tem um peão central. Então, esse peão central ele dá uma vantagem de espaço. Então, aqui já tem uma ideia que pode ser avançar essa ala do rei, né, para ganhar mais espaço. Então, surgem ideias como o F4 e E5. Né? Já em um final, existem finais até que o, o peão central, né, o 4 e 2, ele acaba dando uma vantagem também, até mesmo no final, por causa do espaço. Então, não é sempre que esse 3 contra 2 vai ser mais forte. Né? O peão central ele é muito forte aqui. Aqui, o Bruno até começou a sugerir algum um lance candidato aqui, manobrar o cavalo para E2, para avançar F4. Pode ser uma ideia. A gente já vai chegar na parte aí dos lances candidatos. Né? Então, a primeira coisa é fazer esse estudo da posição. Identificar os temas táticos e os temas estratégicos. Feito isso, a gente vai para a segunda parte desse processo de cálculo. Né? A segunda parte é encontrar os lances candidatos, né, que é o tema principal do treino de hoje. Então, para cada tema tático e para cada tema estratégico, a gente vai encontrar um lance candidato. Então, por exemplo, com o tema do cavalo em G6 no ar, qual pode ser um lance candidato? Então, olha só, aqui o Ralph deu ideia de E5, o Sérgio E5 também. Ok. É, com o tema dessa oposição das damas na coluna C, existe algum lance candidato? E um detalhe bem importante, quando a gente tá encontrando os lances candidatos, é que por enquanto não precisa calcular, tá? É só ver as suas opções, assim, os lances candidatos. Então, igual aqui, o Ralf falou um cavalo de CB5, o Marlon falou cavalo D5. Legal, a gente tem mais dois lances candidatos. Pode ser que esse lance, o cavalo B5 ou o cavalo D5, pode ser que esses lances não funcionem aqui. Mas é interessante ver os lances candidatos, porque pode ser que em alguma outra variante esse lance funcione, essa ideia funcione. Então, por isso que é muito importante ver os candidatos antes de sair calculando, porque você pode deixar passar algum detalhe, deixar passar algum tema ali. Bom, e com o tema, com o tema da cravada, a gente vê o E5 também, né? E com o tema estratégico, a ideia de avançar a maioria de peões na ala do rei. Qual seria um lance candidato?
Aqui vem a ideia do Bruno, né? O Bruno deu a ideia de cavalo E2 ou dama D2, seguido de F4, assim avançando a maioria. Vamos ver, o Ralph falou G3, com a ideia de F4 também. Beleza. Bom, agora, então a gente fez o estudo da posição, a gente encontrou ali os lances, os temas táticos, os temas estratégicos. Então, para cada tema veio um lance candidato. Agora vem a hora do cálculo. Então, a gente tem 4, 5 lances candidatos aqui, né? Cavalo CB5, cavalo D5, E5, dama D2, né? Para F4 e cavalo de D2. Ok, 5 lances candidatos. E agora, o que fazer com esses 5 lances candidatos, né? Qual vai ser o primeiro lance que eu vou começar a calcular? Alguém tem ideia por onde começar aqui? Então, vamos ver aqui o Ralph falou que é o mais forçado, o Bruno também o mais forçado, E5, o Sérgio também mais forçado, o Fábio mais forçado. Exatamente isso. Tem que dar preferência para os lances mais forçados. Então, assim, lance que é cheque, lance que é troca de peça, lance que ataca a peça, lance ativo, né? Então, esse tipo de lance é o primeiro lance a ser calculado. Então, imagina que nessa posição, bispo por F7 é um lance candidato. Esse é o primeiro lance a ser calculado, lance que é cheque, porque a resposta do adversário ela é forçada, né? Bispo por F7 ele vai tomar em F7, ou de torre, ou de rei, e daí fica muito mais fácil de calcular porque a sequência é toda forçada, é uma linha reta, fica mais fácil. Agora, imagina o lance cavalo de D2, com a ideia de F4. Esse lance, ele dá muitas opções para o preto. O preto pode fazer praticamente qualquer lance aqui. Pode jogar torre de F8, torre de AE8, torre de AD8. Então, fica bem mais difícil de calcular a posição. Então, vamos começar pelo lance mais forçado, que é E5. E aí, E5 funciona nessa posição? Agora é o momento da verdade, na hora de calcular mesmo. E5. O preto vai fazer o que depois de E5? E5 forçado, cavalo por E5. Porque E5, se bispo por E5, já aparece aquele tema que a gente identificou no estudo da posição. O cavalo em G6 no ar, que o cavalo está caindo. Então, E5, forçado, cavalo por E5. Isso, e agora vem a ideia de F4, ataca o cavalo. É o que eu estava falando. Então, vai escolher os lances candidatos, primeiro os lances mais forçados. Então, lance que ataca a peça, lance que é cheque. Então, aqui, depois de cavalo por E5, tem que calcular o F4. Ameaçou tomar o cavalo. E aí, tem casa para o cavalo? O cavalo não pode ir para C4, não pode ir para G4. E se o cavalo volta para G6, então dama por G6. E daí caiu uma peça. Então, a gente chegou no melhor lance. Então,
que é a ideia para conseguir organizar o cálculo, né? Eu acho que é a melhor maneira de organizar o cálculo. Primeiro, estudo da posição, identificar os temas táticos, os temas estratégicos. Depois, um lance candidato para cada tema, então vem a parte dos lances candidatos. Depois, começar pelo lance mais forçado e, finalmente, chegar no melhor lance da posição, né? Agora, como vocês perceberam, mostrando esse processo, essa parte de encontrar os temas, ela é muito importante. Porque se você deixa passar um tema tático ou, de repente, um tema estratégico, pode ser que você não encontre o lance candidato. É o que eu estava falando ali da partida do Grichuk com o Volokitin. Às vezes o lance D por C4 ele nem passa pela cabeça, porque não está vendo a ideia de passar a dama para H5. Então, se não viu essa ideia, nunca vai pensar no D por C4. Então, como que a gente faz para melhorar, né, essa visão assim das combinações, a visão dos temas? Esse, inclusive, é o tema do próximo treino, né? Essa visão das combinações, a visão combinatória ali. Fazer exercícios, então, estudar os temas táticos, então, cravada, ataque duplo, ataque descoberto, peça sobrecarregada, peça que está presa, né? Todos esses temas. Então, vai fazendo muito exercício, chega um momento, você bate o olho na posição, você já vê o tema. Você já vê o tema, já vem um lance candidato na cabeça, e aí fica muito mais rápido para calcular também. Porque esse processo, ele pode parecer até lento, né? Você vai encontrar tema, depois lance candidato, aí só depois vai ver o mais forçado, só depois vai calcular, parece que vai muito tempo. Só que depois que você ficar condicionado a sempre fazer isso, então você acaba calculando mais rápido. Porque você bate o olho na posição, você já vê o tema, o candidato, e aí já está calculando a posição, né? Então, é muito importante mesmo essa parte dos temas, né? Então, aqui eu vou dar até uma sugestão para vocês. Aqui o Marlon estava até falando, né? Livros, né? Para tema estratégico, qual a minha sugestão, né? Primeiro eu vou falar da tática, porque a tática assim, é essencial ali, né? Na hora de calcular. Você tem que ver os golpes, os temas táticos. Tanto que quando eu falei aqui do estudo da posição, a gente começou pela tática. Então, a primeira coisa foi olhar os temas táticos, né? Uma sugestão, assim, para quem gosta de livro, eu acho que a Enciclopédia de Combinações é muito boa. Assim, para ver todos os temas, porque na Enciclopédia de Combinações, eles separam por temas. Então, tem lá, cravada, aí 100 exercícios, 200 exercícios. Ataque duplo, mais 200 exercícios. Então, isso é muito legal, que você consegue fixar mesmo aquelas ideias, né, os temas. Aqui, o Bruno está até falando de um livro, Mida su fuerza redressística. Acho que eu já vi esse livro. Você tem muitos livros bons, né? Eu recomendo a enciclopédia. Mas, assim, isso para livro, né? Agora, recentemente eu comecei a fazer exercício em um site chamado Chess Tempo. Eu não sei se vocês conhecem. Assim, o site dá para fazer tática, estratégia, finais, tudo. Mas eu uso muito para tática, esse Chess Tempo. E eu acho muito legal ali, porque ele te dá um rating, você vai fazendo os exercícios de acordo com o seu rating. Ele vai colocando, sei lá, igual eu tenho 2.500, né, de rating. Eu começo a fazer exercício ali, ele começa a me dar exercícios para jogadores da minha força. Então é muito bom ali, que eu vou fazendo exercícios
complicados, exercícios difíceis, ali, que vai dar algum resultado, né? Então, para mim é bom. Né? Tem vários GMs que fazem ali também. Então, acho que para qualquer jogador é bom, porque vai vir exercício assim, da sua força e às vezes um pouco a mais, né? Ele sempre vai te puxando para cima. E daí a parte de tática, ele vai mostrando todos esses temas, né? Que eu falei, todos esses temas táticos. Então, de repente, você fez ali. Você vai fazendo 10 exercícios todo dia, 10 exercícios todo dia, passou uns 2 meses, você fez 100 exercícios sobre cravada, 100 exercícios sobre ataque duplo. E aí você começa a ver os lances candidatos com facilidade. Quando surge aquele tema na partida, você bate o olho, opa, eu já vi esse tema aqui em algum exercício, né? E é assim que vai melhorando. Então, esse sistema aí do Chess Tempo eu acho muito legal mesmo. É uma sugestão, né? Então, para começar, acho que é isso, né? A parte de estratégia, né, que o Marlon perguntou aqui, assim, o primeiro livro que eu li foi o Estratégia Moderna do Xadrez. Eu acho muito bom esse livro, porque ele te dá uma noção ali de todos os temas estratégicos, né? Então, para essa parte estratégica, eu acho que o Estratégia Moderna do Xadrez do Pacman é muito bom. Você bate o olho assim nas posições e já tem uma ideia, né? Porque ele dá praticamente todos os temas ali. Então, eu acho que é isso. Mas focar principalmente na parte tática, né? Essa parte do cálculo é mais a parte tática ali. Bom, acho que é isso então, essa primeira parte, como organizar o cálculo, né? Agora vamos para outra posição aqui. Ok, beleza. Agora que eu já mostrei para vocês como organizar o cálculo, né? Vamos ver aqui algumas posições para ver como funciona esse método aí, né, de cálculo.